Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Aqui é o professor Francisco. Hoje nós vamos analisar a parte 5, onde nós vamos tratar do programa do Arduino que faz esta lógica aqui que nós vimos na parte 4, na parte anterior a essa aqui. Então aqui nós temos todas essas lógicas que nós analisamos na parte 4, onde nós temos aqui as nossas chave fim de curso, no caso o nosso contato, que aqui está representado por esse botão, mas ela é uma chave liga-desliga, isto é, um contato normalmente aberto. Em todas as suas posições aqui, ela tem os seus contatos normalmente abertos. Então, nós temos esses três contatos. Então, para isso, nós vamos definir o programa que rege esta lógica aqui. Então, nós faremos uma análise do programa do Arduino que faz essa parte aqui. Então, vamos lá. Inicialmente, no Arduino nós precisamos declarar, aqui nós temos uma declaração de uma variável inteira. Int é uma variável inteira. Então por que nós temos que declarar? Porque esses nossos botões, essas nossas chaves, elas trabalham em duas lógicas, porque esse é um circuito digital. Então esse circuito digital ele trabalha com a lógica ou 0 ou a lógica 1, isto é, 0 na lógica digital é 0 volts e 1 é os 5 volts que é a tensão VCC do Arduino. A lógica 0 é GND. Então para isso nós precisamos informar o Arduino de que essas entradas ou saídas elas variam, elas assumem duas lógicas, o 0 ou 1. Então, elas são o que? Variáveis. Então, precisamos informar o Arduino que se trata de variáveis. Então, aqui inicialmente nós declaramos que FC, no caso aqui fim de curso, da esquerda, esse é um nome que foi dado, poderia dar qualquer nome aqui. Então, nós estamos declarando que essa variável fim de curso à esquerda está ligada no seu pino 8. O estado desta variável, ele inicia com o estado lógico 0. Também declaramos a outra variável, fim de curso da direita, no seu pino 3. Aqui é o pino 3 do Arduino. O seu estado inicial dessa variável é 1. Também declaramos como variável o nosso motor, que vamos ligar no pino 12. Então foi dado o nome aqui de motor para a saída dele, porque ele vai acionar um motor lá no inversor. Também declaramos aqui o LED da esquerda como pino 2. Esse LED é para indicar, apenas tem o objetivo de indicar que o fim de curso da esquerda está acionado ou não. Temos aqui também declaramos essa variável, botão liga no pino 10 e a botão liga desliga no pino 11, que esse é a saída onde ele vai entrar no módulo relé. Então tudo isso a gente vai ver na prática e fica bem mais claro esse entendimento. E prosseguindo, também precisamos declarar o LED da direita, que ele vai sinalizar na saída 4. A saída da esquerda, também uma variável, ele vai sair na esquerda, tá? O pino 5. A sua saída da direita, o 6, e o controle do motor externo, o pino 7. Esse motor externo é o motor que alimenta o
motor ou a correia transportadora que está sendo acionado pelo inversor de frequência. Então isso lá nas partes 1 e 2 nós explicamos essa função aqui, que é o motor alimentador, que quando o motor do Arduino for desligado ou desacionado, ele deve desligar também esse motor para não haver um excesso de produto ou entupir o sistema. Então esse motor é o primeiro motor que alimenta. Posteriormente, eletricamente ou eletronicamente, ele vai desligar os motores antes desse motor aqui para parar toda a linha de produção, porque houve algum problema com esse motor aqui, o motor do nosso caso aqui, com o motor que está sendo acionado pelo Arduino. Então, prosseguindo, nós temos o nosso setup. Então, no setup, o que nós temos que fazer? Nós vamos dizer o modo desses pinos, isso é, se ele é entrada ou se ele é saída. Então, o nosso pino fim de curso da esquerda, que nós declaramos aqui anteriormente como pino 8, então esse pino 8 nós já vamos tratar ele não como pino 8, mas como fim de curso, porque o pino 8 ele já tem o nome de fim de curso. Então nós temos aqui com o nosso fim de curso, que é a nossa chave aonde vai fechar ou abrir o fim de curso, ele é uma entrada. Então nós colocamos input, que é a entrada, pull up. O que significa o pull up? Significa que quando ele não está acionado, ele assume nível lógico 1. Então, por isso, ele é entrada de nível lógico 1 quando não for acionada. Também isso vai ficar mais claro a hora que nós fizermos a simulação pelo Isis Proteus e posteriormente faremos ele funcionar na prática, onde vamos ver o motor trabalhando e esses pinos, no caso essa chave fim de curso, atuando aqui juntamente nesse pino. E aqui eu coloquei aqui do lado o pino 8, que é o nosso fim de curso da esquerda. Aqui mesma coisa, pin mode, quer dizer, o modo do pino fim de curso da direita, também ele é uma entrada pull up. O nosso LED, ele vai ser acionado quando esse fim de curso, no caso da direita, for acionado, ele é uma saída, pino 4. O LED da esquerda, também uma saída, pino 2. O motor também vai ser uma saída, pino 12. Então aqui nós estamos apenas colocando para que a gente consiga entender melhor, mas isso aqui não faz parte do programa. Ele é uma forma de anotar, é uma forma indicativa quando tem duas barras aqui. Então só para a gente se localizar que pino que é que nós estamos tratando. E aí temos também o modo da saída à esquerda, é uma output, uma saída, saída à direita, também uma saída. O modo do nosso botão liga, desliga, ela é uma entrada, porque ele vai entrar no Arduino. Então input, pull up, que é o pino 10. O liga, desliga é uma saída, tá? Porque ele está numa saída. O controle externo, quer dizer, do motor externo, também é uma saída, que ele vai sair do Arduino e fazer alguma coisa. Aqui nós temos o serial.begin, que nós vamos, isso aqui ele vai mostrar na tela, tá? No plot no caso do Arduino, a situação que nós queremos que ele mostre. Então ele é 9600, que é a velocidade com que ele vai escrever na tela do computador oriunda do Arduino. Então é 900
9.600 bits por segundo. Essa é a taxa de transmissão que ele vai fornecer para o monitor, para a tela. E posteriormente, quando nós vamos ver, nós vamos definir o que ele vai mostrar, quais as saídas que ele vai mostrar. Então, prosseguindo, nós vamos para o nosso Void Loop, que é o programa propriamente dito. Então, Void Loop, nós estamos dizendo o quê? Que ele vai ficar em loop. Ele vai iniciar o programa aqui, quando terminar ele fecha o loop, retorna aqui e faz tudo de novo. E vai ficar nesse loop aqui eternamente até que se tome alguma providência. Então, nós iniciamos com uma chave, abrimos uma chave. Essa chave do loop é fechado aqui embaixo, essa chave. Por isso ele vem executando tudo, chega nessa chave, ele volta lá para o loop e reinicia todo o processo do programa. Então, como isso funciona? Inicialmente nós usamos o if do inglês, que é a língua padrão do C++ que nós usamos aqui, estamos usando no Arduino, e ela diz o seguinte: se digital read, leia o botão digital read. Qual o botão? O botão liga, desliga. Então ele vai ler esse botão. Se ele for 1, quando não temos nada especificando, entende-se que eu estou dizendo leia o botão liga. Se ele for 1, tá? Se fosse 0, colocaria uma exclamação aqui. Então eu estou fazendo uma afirmação. Se ao ler o botão desliga ele for 1, então ele vai iniciar o programa aqui. E se ele for 0? Se ele for 0, ele vai pular, não vai executar nada disso aqui e vai lá para a sua linha final, que nós veremos mais adiante. Então, se o botão liga, desliga for 1, isto é, o sistema está correto, essa afirmação está correta, então ele vai executar tudo que tiver para baixo. Então ele faz digital write, quer dizer, escreva digitalmente, porque o nosso sistema é digital, liga, desliga na posição write, isto é, vai para nível 1, libera o sistema para funcionar. E escreva digital write, controle externo 1 também. Então o que ele faz aqui? Então o seu pino 10 vai liberar o inversor de frequência para começar a operar. Tá? O inversor de frequência que comanda o motor do inversor de frequência. E aqui ele vai liberar o motor externo, alimentador, para que alimente. Então, o inversor estando funcionando, o alimentador também vai funcionar. Prosseguindo, ele diz: se digital read, leia o fim de curso da direita, que é o nosso pino 3. Aciona o pino para a direita. Tá? Então, ele lê o estado do botão, estado do fim de curso da esquerda. Leia esse estado da esquerda. Então, ele vai ler esse botão do estado da esquerda, do fim de curso da esquerda. Ele vai ler. Se o estado desse botão for 0, isto é, ele não está acionado, porque não bateu no fim de curso, então ele vai executar isso aqui. Como que ele executa? Digital write, quer dizer, escreva no motor o nível lógico 1, isto é, ligue o motor. Aqui também, digital read, escreva no LED da direita, null, apagado, 0. Escreva no botão da esquerda, 1. Então, significa o quê? Que o nosso LED da esquerda vai indicar que ele está ligado para a esquerda. Tá?
o botão da esquerda em 0, ele liga o da esquerda. E aqui nós temos digital right, saída da direita em 0, porque ele está à esquerda, então a da direita, saída da direita, tá? Nosso pino 6 vai estar em 0, desligado. Aqui nós temos serial print, quer dizer, escreva na saída serial, print é imprima, né? LN, LN significa, ele vai escrever um espaço em branco, tá? Um em cima do outro, isto é, no sentido da vertical. Aí serial print LN, ele vai escrever essa frase aqui, o inversor liberado. Como ele está LN, ele vai escrever um em cima do outro, não vai escrever um do lado do outro, tá? Senão fica aquela sequência difícil de entender. Então ele vai escrevendo um em seguida do outro. Ele vai escrever um pequeno espaço em branco e depois inversor de frequência. Aqui nós temos um tempo, delay, que é um tempo de 500 milissegundos, isto é, 0,5 segundos. Então, a cada 0,5 segundos, ele vai escrever inversor liberado. E aqui nós também vamos escrever serial print LN, chave reversora ligada. E aqui também saída à esquerda liberada. Então a chave reversora, ela está ligada, ela está revertendo. E a saída da esquerda está liberada. Obviamente, ele está liberado da esquerda, tá? Como nós colocamos aqui, ó, saída da esquerda em 1, ela está o quê? Operando para a esquerda. E aqui apenas vai dizer isso que está acontecendo para ficar visível, a gente poder entender ali em termos do monitor, por exemplo, a nossa IHM, que vai mostrar o que está acontecendo. Aí fica mais fácil para a gente analisar. Então, ele vai executar essa sequência aqui e vai ficar nisso. Aí nós vamos ter aqui, ó, a seguinte situação. Se ele está em nível liberando aqui à esquerda e está em nível 0, tá? O estado do botão da esquerda está em 0. E se ele estiver em 1, se esse estado aqui for 1, ele vai, essa afirmação não vai estar correta e ele vai pular essa parte toda aqui. E aí ele vai entrar no else. Então o else do inglês significa então. Se aquilo não está em 0, por exemplo, se a nossa estado do botão for comutado, isto é, ele bater na chave fim de curso da esquerda, ele vai fazer o quê? De 0 vai para 1. Então isso aqui não está mais correto. Aí ele vem para o nosso else, que é o então. Se aquilo não estiver funcionando, então digite no motor, right, motor 0, isto é, pare o 0. Ligue o da direita, o LED indique o da direita. E o LED da esquerda vai se apagar, tá? Porque ele está na direita agora. Saída da esquerda em 0, saída da direita em 1. Então ele vai reverter isso aqui. A sequência de impressões é a mesma. Serial print, dá um espaço, serial print, tudo no nosso LN, vai escrever inversor liberado, tá? Dá um tempo e escreve chave reversora desligada. Ele desligou a reversora, porque agora ele vai trabalhar direto. Então vai escrever, ó, saída direita liberada. E aí ele volta, depois que termina aqui, tá? Ele volta lá para o print,
para, ou melhor aqui para a nossa chave, e verifica de novo. A chave está em 0? Não, está em 1, continua em 1. Então ele continua fazendo isso aqui, tá? Continua com o motor parado. Então aí, depois que fizermos essa situação aqui, ele vai, por exemplo, nós tivemos aqui, ó, a chave iniciou com 0, a chave de curso da esquerda, e foi para 1. Então ela bateu, foi para 1. Então esse motor aqui, ele está nesse sentido da esquerda. Quando for para 0, ele vai o quê? Para 0 não, para 1. Ele vai no sentido reverter. Então ele vai ficar nesse ciclo de reverte, não reverte, esquerda, direita, dependendo dessas chaves aqui que ele vai acionando aqui, tá? E posteriormente, se houver alguma outra situação, por exemplo, que nós vamos ter aqui, que é justamente a situação aonde lá aqui no nosso início, aqui que a gente fez essa afirmação, tá? Que o botão desliga está em 1. Se esse botão desliga aqui for para 0, isto é, eu acionar o botão de desliga, essa função, o if, se, não será mais verdadeira, porque ela estará em 0. Então ele vai pular desta chave aqui, ele vai se deslocar lá para o seu else correspondente, aonde ele vai mandar, ó, liga, desliga, vai para 0, para o motor alimentador e todas as suas saídas e LED, desliga tudo, ele fica parado. E aí nós temos aqui a nossa informação serial print inversor stop. O inversor está parado. Ele dá um tempo e retorna novamente lá para o seu início, que mandou parar todo mundo, e lê novamente esse botão do liga-desliga. Se ele continua em 0, então essa afirmação não está correta, ele volta novamente lá para a sua saída, tá? Aonde mantém tudo desligado. Caso nós acionarmos a chave novamente, aqui, acionarmos a nossa chave, que ela volta para o nível 1, por exemplo, aí isso aqui estaria correto e ele volta a funcionar novamente. Ok? Então aqui nós temos daí essa sequência aqui, ó. Sempre a nossa chave aqui, fim de curso da direita, estaria em 1. Se ela for para 0, isso aqui passa a não ser verdade e ele vai acionar no sentido, tá? Aqui vai acionar nesse sentido aqui. Se caso a minha chave aqui da direita estiver em 1, ele leu da esquerda. Se o da esquerda estiver em 0, executa. Se ela estiver em 1, ele vai ligar o motor. Se estiver em 0, ele liga o motor. Se estiver em 1, ele pula e vai ficar aguardando o fim de curso da direita ser acionado para daí ele fazer a reversão de rotação aqui. Então nós temos aqui, ó, parece confuso, mas não é tanto assim. Então em resumo, quando um fim de curso da esquerda é acionado, ele liga o motor, tá? Quando ele vai ligar esse motor aqui, quando liga esses LEDs, quando ele for em 1, ele vai fazer o que? Ele vai desligar o motor e consequentemente ele vai mandar esta saída aqui, tá? Então ele vai fazer o que? Ele vai desligar o motor, mas faz a reversão daí da sua rotação, ok?
liberado, e aí ele faz a reversão da sua rotação. Ok, pessoal? A próxima parte nós faremos ele trabalhar, faremos uma simulação usando o Isis Proteus. E posteriormente aí faremos na prática. Ok? E até lá, moçada.